Fala galera, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma videoaula do curso técnico em desenvolvimento de sistemas do Centro Paulo Souza. Hoje a aula é para a gente falar um pouquinho sobre redes de computadores. Já trouxe aqui essa bagunça enorme aí para vocês verem. Claro que são máquinas antigas, são fotos antigas, mas rede de computador é um assunto antigo, não é verdade? Justamente essa bagunça, quem trabalha na área, essa bagunça aí, ela é normal. É normal de se ver quando você trabalha numa empresa com muitos computadores, com rede, cabeamento. É normal, porém não deveria ser, né? Quando o correto mesmo, esses carros estarem todos bem arrumados, tal, mas afinal de contas, o que é uma rede de computadores? Se você neste momento está assistindo esse vídeo, é porque você está acessando uma rede de computadores. Mesmo que você esteja no trem, mesmo que você esteja no caminho, no ônibus para algum lugar, não está conectado a rede nenhuma. Claro que está. Está conectado à rede 4G, rede 5G, enfim, de alguma forma a informação está chegando até você. E como que surgiu as redes de computadores? Surgiram justamente com o propósito de transmitir informação de um computador para o outro, de um micro para o outro. Porque se não fosse assim, estaríamos ainda na era dos disquetes, dos pendrives, depois evoluindo, né? Para que a informação chegasse de um ponto até outro. Lembra? Quem é mais antigo aí, quem está fazendo o curso é mais antigo, vai lembrar aí dos transportes de pendrive, de disquete, disquete de 3,5, disquete de 1 polegada. O de 1 polegada eu confesso que eu não participei dessa era. Já no meu tempo já era o de 3,5 pequenininho. E aí, como trocar essa informação? Via cabo, né? Via cabeamento. Hoje, o cabeamento que a gente conhece são aqueles cabinhos azuis, às vezes amarelo, como está aí na imagem também. Mas existem outras formas de transmitir dados, tá? Mas vamos por partes aí, né? O que eu preciso ter para que seja considerado uma rede de computadores? Eu preciso ter, então, tá aí, ó, mais do que um computador. A gente fala computador, mas são dispositivos, né? Hoje em dia não é mais só a rede de computador, é uma rede de dispositivos, porque tem que haver uma troca de informação para que seja considerado uma rede. Tem que ter também hardware e software para coordenar a troca de informação. Então, hardware, o que seria o hardware? Seria a placa de rede. Placa de rede conectada a uma placa-mãe e assim por diante. Ah, mas o meu celular não tem uma placa de rede. Sim, o teu celular tem sim uma placa de rede, uma placa Wi-Fi, uma placa de comunicação aí 4G, 5G também, para que haja a troca de informações entre o restante do dispositivo e a rede por si só, tá bom? Quando você tem um computador, daqui a pouco eu vou mostrar as plaquinhas aí também, tem a placa de Wi-Fi, a placa de cabeamento. E um outro ponto, um componente essencial que há a necessidade de se ter aí, é justamente um caminho para que as informações sigam de um computador até outro. Então, com o caminho hoje em dia mais comum é por meio do ar, mas pode ser por meio de um cabeamento. Que tipo de cabeamento? Isso a gente vai ver também, tá bom? Então a gente tem aí os dois tipos mais populares, que é a rede sem fio, conhecida como wireless, né? E a rede Ethernet, que é justamente a rede que a gente conhece aí pelos cabos, tá bom? Em ambos os tipos, o roteador, a gente vai ver sobre o roteador, ele faz a troca de serviço direcionando para que qual é o melhor caminho, qual é o caminho mais curto para que a informação chegue até um determinado dispositivo. É óbvio que tudo isso, esses cálculos de melhor caminho e tudo mais, acontece numa fração de segundos. A gente, ser humano, acaba nem percebendo, tá bom? E aí, então, para uma rede existir, eu tenho que definir o meio de transmissão. Ele pode ser wired ou ele pode ser wireless, ou seja, cabeado ou sem cabeamento, tá ok? E quem instituiu isso? Quando nós conseguimos nos comunicar, quando eu falo com vocês e estou falando neste momento em língua portuguesa, você me entende porque você provavelmente nasceu no Brasil, provavelmente é a sua língua materna, e você está me entendendo porque existem regras aí desenvolvidas ao longo da história da língua portuguesa de fala que a gente consegue um falar, o outro entender.
Se eu precisar falar com, vamos supor, o presidente da República, eu preciso ir lá falar com o presidente da República. Para que eu seja atendido por esse presidente, precisa cumprir uma regra de protocolos. Não é qualquer um que pode ir lá, tem que ter um motivo, tem que ter um objetivo, tem que ser aceito, tem que, quando é aceito, tem que ir engomadinho, bonitinho. Uma categoria de protocolos aí que devem ser seguidos. A linguagem entre os dispositivos acontece graças também a protocolos que devem ser seguidos. E quem instituiu esses protocolos que funcionam no mundo inteiro? Foi justamente esse I3E aí. I3E, pronuncie como quiser. Que é o Institute of Electro and Electronics Engineers. Gastando o meu inglês aqui. Então, o Instituto dos Engenheiros Eletroeletrônicos que determinam regras, atualizam a tecnologia justamente para que as pessoas consigam, os dispositivos consigam se comunicar em qualquer lugar do mundo, e não à toa nós temos a rede mundial de computadores aí se conversando, porque todos falam a mesma língua, os mesmos protocolos, a tecnologia é a mesma aí de todos os lados, tá? Então foi ele que criou um comitê, o 802, para criar aí subcomitês responsáveis por definir determinadas regras, tá? Por exemplo, o Comitê 802.3, né? Ele representa aí o comitê que cuida dos protocolos de Ethernet, protocolo daquele cabeamento e tudo mais. E existem outros quando você for comprar um roteador, algum dispositivo mais avançado, você vai ver lá muito esse 802 ponto alguma coisa que refere-se à tecnologia que está empregada, que foi aprovada por esses subcomitês, tá bom? Vamos falar um pouquinho também sobre a terminologia. São termos que nós vemos no mundo de redes. Um destes termos, por exemplo, é meio. Quando a gente fala o meio, por qual meio que você está me assistindo? Você está com um dispositivo eletrônico na mão? Você está no computador? E este computador está conectado à internet por qual meio, né? Qual que é o caminho que os sinais eletrônicos estão passando? É via cabo? É via rede? Que tipo de cabo que é? Então, esse é um dos termos usados na área de redes aí, tá bom? Outro termo também é o termo nó. Quando você for pegar a bibliografia aí a respeito, o termo nó que significa cada dispositivo da rede. Então, se você montou uma rede, sei lá, com 20 computadores para montar uma LAN house, 20 computadores, colocou duas impressoras, 20 mais 2, 22, colocou um roteador, 23, tem um modem para sair para fora, 24. Vai ter alguns celulares que vão se conectar, pode se conectar até 5 celulares, 29. Então, cada um dos dispositivos se conectando à sua rede, o nome a eles é dado nó, tá bom? Então, quantos nós tem essa rede? 29, que eu exemplifiquei aqui agora, tá? Um outro termo aí muito usado também na área de redes é o framing. Então, os nós se comunicam por meio de mensagens curtas que se chamam frames. O que são esses frames? São pequenos blocos de informações, milhares, bilhões de blocos de informações, passando de um lado para o outro aí se comunicando, tá? Esses frames, eles têm um cabeçalho, eles têm um endereçamento para onde vão, de onde veio, tudo isso que aí os hardware e softwares de rede são responsáveis por fazer a tradução, tá bom? E lembra que eu falei lá sobre o protocolo? Então, para você ir até o presidente, tem que seguir um protocolo, para que as máquinas se conversem, tem um protocolo. Então, tem lá uma tecnologia pronta, pré-estabelecida de todos os lados, para que todos se entendam. Então, é isso. Protocolo é uma linguagem de computador dos dois lados aí, todo mundo se conhecendo, um conjunto de regras, todos os dispositivos sabendo como deve ser a recepção e o envio das informações. Por exemplo, nós temos o protocolo internet. Então, aqui, para falar do protocolo internet, tem que pensar no frame como se fosse a linguagem humana, que eu falei, da língua portuguesa, né? A gente obedece regras para criar frases, tem que ter verbo, tem que ter sujeito, o sujeito pode estar oculto ou não. Só que as frases têm que ter um sentido completo. Então, quando você fala no protocolo internet, é justamente a mensagem que é passada de um ponto a outro, ela tem que ter um sentido completo, ela tem que ter um endereçamento, tem que ir para algum lugar, vir de algum lugar, e tem que ter lá algumas informações. Então, o protocolo Ethernet, lá o 802.3, ele cuida dessas regrinhas, tá? Então é muito fácil, a gente se conecta, muitos de vocês já são jovens que já nasceram na era da internet, tudo funcionando bonitinho. Mas e por trás? Por trás é essa teoria que a gente está passando, que a gente está revisitando hoje, tá? E que é importante aí para um bom técnico de informática saber também, tá?
E aí eu falei aí, ó, do exemplo do que cada frame deve ter. Ele deve ter o endereço de destino, para onde que ele está indo, da onde que ele veio, que vai ali justamente o roteador vai pegar aquele endereço e ele vai falar, opa, isso daqui é para cá, isso daqui é para lá. E ele vai direcionar para onde que deve ser a mensagem, tá? E aí, quando você se conecta a uma rede, por exemplo, talvez você já passou por isso, um, os IPs, que são os endereços únicos daquele computador dentro de uma rede, nunca pode ter o mesmo endereço. Então, se o seu notebook tem um final 13 de IP, o seu celular não vai se conectar com o 13, a sua impressora não pode ser 13. Você, se você não tem um conhecimento tão hábil ainda assim na área técnica de redes, você sempre conectou tudo no automático, só coloca a senha e vai, mas quem é responsável por fornecer esses endereços é justamente o roteador da sua casa. Então ele tem esse endereçamento automático. Cada vez que alguém se conecta, ele dá o final 13, 14, 15, até acabar todas as possibilidades, que são 255, tá? Pouco menos, na verdade. Porém, e o que acontece se você forçar? Porque você determinou lá numa programação que o endereço da sua impressora é final 13. Aí você esqueceu e colocou o notebook final 13 também, o 92.168.1.13. Quando o segundo final idêntico ali, o segundo final não, o segundo endereço completo idêntico entrar na rede, vai dar conflito. Um dos dois não vai entrar. Então por isso que fala aí que nunca pode ter o mesmo endereço, tá bom? E aí justamente por isso, assunto de uma próxima aula, foi necessário criar mais IPs, criar uma nova tecnologia de IP. Geralmente dentro de nossas casas a gente acaba usando o IPv4, versão 4, né? Porém, na rede mundial de computadores já tem que ser o IPv6, por causa da quantidade. Chegou uma hora que os meios aí, os nós se comunicando na rede mundial de computadores, começariam a ter endereços repetidos. E aí o IPv6 ele veio justamente aí para poder deixar o range maior. Seria mais ou menos como as placas de carro. Dos mais antigos aí, deve se lembrar que as placas tinham, sei lá, 5, 4 dígitos. Quando eu nasci já eram 4, 5, 6 dígitos. Então eu sou da era dos 6 dígitos. E aí depois vieram 7 dígitos nas placas. E aí depois meteram agora por último letra no meio dos números para poder ter mais combinações possíveis. Assim como os números dos celulares. Há não muito tempo atrás os celulares tinham apenas 8 dígitos, descontando a operadora, né, que aqui no meu caso na região metropolitana de São Paulo é 11, você tinha mais 8 dígitos. Hoje todo mundo coloca o 9 na frente. Aparentemente, muitos acreditam que qual é a diferença se só colocou o 9 na frente e continua a mesma coisa? É aí que está o pulo do gato. Porque os especialistas começaram a perceber que a numeração ia acabar. Então, todas aquelas combinações possíveis com 8 dígitos estavam chegando ao fim, ou chegariam muito em breve ao fim. E aí foi necessário adicionar um dígito a mais. Mas se esse dígito a mais é sempre o 9, não muda nada. É o que muitos pensam. Porque, na verdade, não vai ser sempre o 9. Hoje, atualmente, pelos próximos meses, talvez anos, poucos anos, o 9 vai continuar na frente. Mas daqui a pouco a gente vai poder colocar o 8, o 7, depende das regras aí da Anatel. Então vão ser mais de bilhões de combinações possíveis só porque adicionou um número a mais. E esse é o motivo do IPv6, a gente vai falar em próximas aulas, só estou adiantando aí um pouquinho do assunto, tá bom? E aí mostrando mais ou menos aí como funciona uma rede, graficamente falando, a gente tem neste desenho, nesse gráfico aí, 4 nós em nossa rede. O computador A, o computador B e o computador D. E a impressora fica sendo nó C. E aí eles têm aí o meio pelo qual eles se comunicam, né? Que o meio usado nesse caso é o Ethernet, ok? E aí por falar em cabos, né? Hoje nós temos aí o par trançado em nossas casas, é esse cabinho azul que vocês estão vendo aí na imagem, mas nem sempre foi assim. As redes até os anos 90, mais ou menos, eram feitas com cabo coaxial. Cabo coaxial é aquele cabo que tem atrás da sua TV, que conecta ali a antena. Essa era a forma como eram feitas as redes antigamente. É claro que a velocidade é muito mais reduzida do que os dias de hoje, né? Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto dele para quem ainda não lembra. E fora isso, nós temos a fibra ótica, que proporciona justamente que a banda larga chegue em nossos lares. Então chega a fibra ótica aí até o nosso roteador dentro de casa. Normalmente quase todo mundo hoje em dia com internet em casa já tem a internet de fibra ótica.
não é mais comum em 2023 fazer uso de outro tipo, tá bom? E aí, dentro da nossa casa, vira o par trançado, que é esse cabinho que tá aí. Par trançado por quê? Daqui a pouco eu vou mostrar uma fotinho por quê, tá bom? Rede com fio. Quando a gente fala de uma rede com fio que vai fazer uso de cabeamento, a gente tem que ter também, falando em hardware, uma placa de rede que vai justamente se conectar à sua placa-mãe, ao seu computador e vai fazer a conexão com essa placa. Aí temos placas de 10 megabits, antigas, obviamente, de 100 megabits, mais atuais, e também de 1 gigabit, super mais modernas aí, que aceita aí as suas super velocidades de fibra ótica que temos hoje em dia, tá? As placas elas até são intercompatíveis. Se você for trabalhar numa empresa com maquinário antiquado, você vai encontrar lá talvez uma placa mais antiquada. Só que quando elas se conectarem na mesma rede, a rede inteira vai conversar na velocidade mais baixa para que todo mundo seja compatível, tá? Aí está um exemplo do cabo coaxial. Então é aquele cabo lá que você tem na antena. As placas de rede elas eram prontas para receberem esse tipo de cabeamento. Quem tem câmera de TV, CFTV aí interna, câmera que grava aí, tem circuito interno de TV, é assim até hoje com as câmeras. Então era assim também com as redes, tá? Em contrapartida, nos dias de hoje a gente tem o cabo de par trançado. Par trançado por quê? Quando você corta ele para fazer a conexão dentro do pininho ali, desse pininho plástico, você vê que são 4 pares que estão cruzados, né, entre si. E aí por isso o nome par trançado, né? Então essa é a carinha de uma placa de rede para par trançado, tá? Normalmente aí vocês têm isso aí já com vocês, tá? A categoria dos cabos, ele pode ser Cat 3, 4, 5, hoje já tem o 6, 7, 8, e à medida que for evoluindo, foi ganhando velocidade, tá? Esses três que estão aí no slide já são antiquados. Se você for comprar um cabo em qualquer lugar aí para cabear a sua casa, e acredite, o cabeamento ainda é mais eficaz do que o Wi-Fi, dependendo do que você precisa fazer na sua casa ou na empresa, esse até o Cat 5 aí já não é mais nem comercializado, porque ninguém mais hoje tem uma rede de até 100 megabits por segundo na sua casa ou na sua empresa, o que quer que seja. Porque quando você vai contratar uma empresa de internet, ela já te fornece muito mais que 100, 400 megabits, 1 gigabit, dependendo do plano. E aí você tem dentro de casa cabeamento com 100 megabits, não faz sentido, tá? Então os cabeamentos 5E, a partir do 5E, ele já é blindado, já tem uma tecnologia melhor ali. A partir do 5E você já tem 1 gigabit de velocidade, tá bom? E aí o 6, 7 já é para empresas, algo bem mais caro, material bem mais caro, tá? E aí a carinha também de um cabo de fibra ótica. Dentro dele é vidro e o laser navegando na velocidade da luz, trazendo a informação. Existem placas que vão direto no servidor, em alguns computadores que já aceitam a fibra ótica direto, tá? Mas não é tão comum assim, para um usuário doméstico não é tão comum. O mais comum é chegar na casa da pessoa e fazer uma conversão de fibra ótica para par trançado, porque a manutenção disso é terrível, né? Então qualquer coisinha dobra, quebra, o gato come, alguma coisa acontece, vazou luzinha de laser ali e já era, a informação para de rodar, para de ser transportada, tá bom? E aí, quais são as vantagens? A velocidade. Então, se você tem aí na sua casa banda larga, possivelmente ela está chegando aí com fibra ótica. É muito difícil hoje em dia não ser mais fibra ótica. Ela tem isolamento elétrico, ao contrário do par trançado, que se você colocar na mesma tubulação da rede elétrica, você pode ter problema. O cabo pode ser muito mais longo, por isso que as operadoras usam fibra ótica para levar de poste em poste durante quilômetros e quilômetros aí, e tem uma taxa altíssima de transferência. A desvantagem, como eu falei, é muito caro o metro de uma fibra ótica, é difícil de instalar, tem que ter o equipamento correto ali e tal. Quebra com muita facilidade e é muito difícil de ser remendado. Ao contrário do par trançado, comprou um alicatezinho, crimpou, fez lá a remenda, ele volta a funcionar, tá bom? E aí, para que toda essa comunicação aconteça, vocês entenderam o meio, entenderam que tem que ter dispositivos, como é que funciona isso, mas tem que ter também outros personagens para que aconteça essa comunicação de rede. Um deles é o hub.
O hub, ele surgiu aí justamente para distribuir a internet dentro da empresa, dentro de casa, depois também, onde ele aceita um fio, onde vem a informação, vem a internet que seja, e aí ele transmite a informação para outros computadores, tá? Talvez você tenha visto algo parecido e não sabia que o nome disso também era hub, que é pegar a informação e distribuir para vários. Quer ver? Talvez você já viu esse carinha aqui na Shopee, ó. Ou esse, ou algo parecido com ele, em que você tem apenas uma, duas portas disponíveis no seu computador, você compra um hub USB. Você conecta, a informação se distribui. É claro que quanto mais vagabundo for a marca, a divisão de informações aqui do hub USB faz com que ela não passe com tanta velocidade ou que dê interferência, porque esses dispositivos são bem ruinzinhos, tá? E voltando aqui justamente do hub de rede, ele também não era tão inteligente assim a ponto de montar rotas inteligentes e tudo mais. Então ele tinha muitas suas limitações, tá? E aqui eu também estou mostrando uma saída de um aeroporto, onde a gente também vê um tipo de hub. Não tem a conexão de vários aviões que a gente vê aí na imagem. E aí, o que acontece se todos os passageiros forem soltos ao mesmo tempo? O que vai acontecer com esse corredorzinho que nós estamos vendo aí? Vai travar. Ninguém vai passar, ninguém vai entrar, ninguém vai sair. Por isso que quando existe esse tipo de estacionamento aí de aviões no aeroporto, o hub aí, digamos assim, é liberado apenas um avião por vez. Um só desembarca, depois o outro embarca. E é exatamente isso que acontece no hub. Enquanto uma informação está trafegando, a outra segura. E aí a lentidão vai como? Em épocas de tudo tem que ser muito rápido, muito ágil, o usuário está com pressa. Se clicar e não responder imediatamente, o usuário fica nervoso com o sistema. Imagina como é que seria dessa forma, tá? Trouxe até a casa de um amigo meu, o John Travolta. Ele, pensando nessas dificuldades do aeroporto, ele construiu para ele na casa dele um estacionamento de um avião aí para ele mesmo e tá bom. Problema resolvido. Porém, e na área de redes, como que esse problema foi resolvido? Foi resolvido com dispositivos chamados switch. Né? Costumo dizer que é o dispositivo mais docinho da rede, é o switch. Por quê? Ele faz algo semelhante ao hub, ele realmente pega as informações, distribui, só que ele consegue manejar, dizer ali dentro da rede qual que é o caminho mais curto para que a informação chegue de um nó até outro. E ele aprende os caminhos mais curtos e quando a informação já está endereçada, ele já viu, ele armazena isso daí. E todas as informações trafegam ao mesmo tempo. Então o computador A conversa com B, o C com D, o E com F, ao mesmo tempo. Então não há uma interrupção de rota, como comparando com os aviões, esperando os passageiros descerem, tá? Então o switch tem essa carinha aí. É claro que esse aqui é um switch empresarial, você pode ter um na sua casa com 8 portas, com 4 portas, bem menor, que vai ter também uma performance boa, porém doméstica, né? Então, como eu falei aí, ele permite múltiplos computadores, direciona o tráfego, garante que a informação não vá para onde ela não deveria ir. Na sua casa, talvez você conheça mais como esse carinha. Claro que esse carinha é tão anos 2000, 2010 aí, um D-Link da Telefônica que nem existe mais. Talvez alguns já tiveram ele. Hoje você deve ter um outro aí que converte da fibra ótica para o Wi-Fi, para o cabeamento interno, mas esse também é um roteador, ele tem exatamente esse papel, de pegar a informação da internet e distribuir aí dentro da sua casa, tá? Aí nós vamos ver um pouquinho aqui também sobre a troca de dados na rede, como é que funciona aqui na verdade do roteador, tá? Então a gente vê nesse cabo azul a internet chegando na residência, nós temos o roteador, então, que ele vai fazer a troca aí com a rede interna e externa da sua casa, a gente pode colocar switches. Então, de um lado, vamos pensar numa escola, laboratórios. De um lado do switch, o switch distribui para os computadores daquele laboratório. Do outro lado, um outro laboratório. A gente faz com que a informação não se sobrecarregue demais se a gente segmentar a rede. Então, vai ter embaixo de um switch, né, de um switch, alguns computadores de um ambiente, embaixo de outros computadores, eles se convergem por roteador e se conecta com a rede mundial de computadores aí, a internet, tá? Então, qual que é o ideal, qual que é o nome dado a essa porção de computadores embaixo de um switch? Segmento. Então, cada computador aí, cada porção de computadores é dado o nome de segmento. O nó, como já dito, qualquer coisa que se conecta à rede aí, tá?
Servidores nada mais é do que computadores de alta performance. Então, quando você fala, deu problema no servidor. Então, o servidor é possivelmente algum computador potente lá da empresa, que ele estava responsável por guardar os arquivos, armazenar, fazer alguma informação com eles. E aí acaba sendo um servidor de arquivos, servidor de jogo, é um computador parrudo que fica dentro de uma empresa grande, sei lá, UOL, Telefônica, Vivo, que onde as informações vão até lá, os usuários se conectam e trocam informações do jogo, por isso fala servidor, né? Backbone, uma outra terminologia aí da rede, seria um cabeamento principal aí de uma empresa, né? Então, geralmente ele é o mais veloz de todos. E backbone, traduzindo ao pé da letra, seria a espinha dorsal, né? É o cabeamento principal aí da rede. A espinha dorsal, o que é? Não é a nossa espinha, não é o osso principal ali, que depois todos vão se ramificando. Então, o backbone dentro da rede também é isso, é um cabo principal ali, que depois ele vai distribuindo para os outros segmentos, tá bom? Dentro da empresa ali, que geralmente é o mais veloz para aguentar tanto tráfego, tá? A placa de interface de rede é justamente aquela que eu mostrei, que se conecta ao slot da placa-mãe e faz a comunicação aí, tá? Um outro termo muito usado é a questão do tipo de comunicação. Então, existe a comunicação unicast, quando é um nó, ele faz a comunicação com outro nó apenas, então é um unicast. E multicast é quando um nó ele envia informação para vários computadores, para vários nós da rede, né? É aquele amigo que a gente conta uma fofoca para ele, ele sai contando para todo mundo, você pode chamar ele de multicast de boa. E broadcast, então, um nó envia para todos aí, os nós da rede aí, tá bom? Sobre a topologia, isso vai cair bastante nos exercícios de vocês. Então a gente tem a rede ponto a ponto, onde diretamente um dispositivo se conecta a outro, e ponto final. É como surgiu lá nos primórdios a internet, né? A rede de cabeada, a rede de computadores. Ela conectou um dispositivo no outro e é isso. Às vezes na sua casa você só quer ligar um computador no outro, não precisa de roteador, não precisa de nada. Tem algumas regrinhas a serem seguidas para que isso aconteça, mas é sim possível, tá bom? A rede Ring, rede conhecida como anel, então eles fazem um caminho fechado, formando um anel, tá? Já vou direto para o desenho aqui para ela não ficar muito extensa. E aí esse anel, o computador A conecta com B, que conecta com C, que conecta com D. Qual que é um dos maiores defeitos dessa rede, que já nem existe mais, só estou trazendo aqui as terminologias para vocês, é justamente que se um computador quebra, a informação às vezes ela vai deixar de chegar no outro ponto. Talvez ela dê a volta, mas vai demorar mais, tá? E aí vem a comumente usada nos dias de hoje, que é a topologia estrela, né? Se você olhar esse desenho aí, claro que não exatamente desta forma, mas você vai relembrar da sua casa, da sua empresa, do comércio lá que você trabalha, alguma coisa nesse sentido. Você tem um switch, e aí esse switch conecta vários computadores, vários dispositivos nele, né? O roteador ali, o wireless também poderia ser. E aí, todo mundo se conectando. Se por um acaso o computador A quebrar, o computador B, C e D continua funcionando normalmente. Quem não pode quebrar neste caso é o switch. Aí não tem jeito, né? Quebrou o switch, quebrou lá a comunicação com a internet, não tem o que fazer, tá? A barramento ou a bus, né? Ela tem essa carinha aí. Ela era conhecida também por ter a comunicação computador por computador. Então a placa de rede, vou mostrar ela aqui para vocês, ela tinha esse conector em forma de T. Então imagina os computadores com esse conector em forma de T, um conectado com o outro. Então a informação entra, a informação sai, entra, sai, computador do meio crashou. Os outros das pontas não se conversam mais. Então esse era o grande problema aí da rede Hub, tá? Então hoje é estrela para todo lado, é só para vocês saberem aí as terminologias que eles existiram, tá bom? Falando sobre os tipos de redes wireless, quando você pensa em rede, você pensa só internet, dispositivo, internet. Mas quando você pega o seu controle remoto e troca uma informação com a sua TV, tá passando ali uma informação em infravermelho. Alguns celulares, até foi popular durante pouquíssimos anos, mas a tecnologia não vingou, trocavam informação também entre si, trocavam arquivos, usando um sistema de infravermelho. Mas ele era muito instável, se você mexia o celular um pouquinho, o outro não reconhecia, dava algum problema. Então, no fim das contas, não foi muito para frente, tá?
E aí tem o Bluetooth que nós já conhecemos, colocamos o fonezinho de ouvido, vamos para academia, pegamos o trem lotado, o ônibus lotado e não ouvimos ninguém. Ali tá havendo uma troca de informações, é sim um tipo de rede sem fio também, tá? E aí a rede mais famosa que a gente conhece é a Wi-Fi. A WiMAX, que é um Wi-Fi mais poderoso, chega mais longe, empresas que estão localizadas na capital do estado e têm filiais no interior, elas conseguem fazer uma tecnologia WiMAX de comunicação e você consegue acessar um arquivo no servidor da capital usando o computador lá do interior da filial. Parece que está todo mundo na mesma rede, está tudo localmente, mas na verdade existe essa comunicação à distância, tá? Então é isso, galera. Aqui só para terminar, para finalizar, eu falei do endereço IP, né, que é o endereço lógico da sua placa, que não pode se repetir dentro da rede, e também tem esse endereço MAC, que é um endereço físico da sua placa de rede. Esse endereço, ele tem essa carinha aqui, e ele vem de fábrica. A placa de rede ela sai de fábrica com esse endereço. É possível mudar, mas dá um trabalhinho, não é para qualquer nível que dá para mudar esse endereço endereço MAC. Só que para que ele serve? Por que ele serve? Algo bom que pode ser usado na sua casa, por exemplo, é você entrar nas configurações avançadas do seu roteador, descobre no seu dispositivo qual que é o endereço MAC seu, do seu celular, da sua mãe, da sua esposa, do seu filho, da TV, do computador, cadastra o endereço MAC lá no roteador da sua casa, e aí você vai dizer assim, ó lá, só vai permitir se conectar à minha internet quem tiver esse endereço MAC, esse e esse. Então você vai fazer uma lista de endereço MAC e vai cadastrar lá no seu roteador, tá bom? O que vai acontecer? Mesmo que alguém descubra a sua senha, ele não vai conseguir se conectar na sua rede porque o endereço MAC dele não está cadastrado. Ponto positivo, segurança. Ponto negativo, cada visita nova que chegar na sua casa, ai, cadastra o meu Mac aí na sua rede. Enfim, enche a paciência. Aí vai da sua real necessidade, tá? Uma última imagem aí para mostrar o caminho entre um servidor e você, né? Existem diversos switches, diversos nós aí, uma rede de pacote de dados gigantescas entre o seu computador e aquele servidor que você precisa de uma notícia, do joguinho e tudo mais. E aí, justamente esses roteadores ao longo das rotas aí, eles entendem, eles sabem qual é a melhor rota para você chegar lá. Se você está acostumado com joguinho, talvez você já ouviu a expressão: ah, o ping dele está mais rápido, não sei o que, está mais curto, o tiro saiu primeiro. Então tem a ver com essa rota, tá bom, galerinha? Então isso é um conteúdo básico só para introduzir a redes, tá bom? A gente se fala no próximo vídeo. Um abraço e até mais.